Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, vamos agradecer a Jesus. Pai, te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de contribuirmos e entregarmos, ó Deus, mas o Senhor nos entregou primeiro, Pai. Senhor, que se houver alguém aqui necessitado de algo, precisando, Senhor, que essa semana o Senhor venha ser o Deus provedor, Jeová Rafá, na vida dos teus filhos. Abra as portas de uma maneira sobrenatural e que ele escolha, meu Deus, a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos começar uma série muito importante aqui na nossa casa, na nossa igreja, e a gente vai falar sobre família, cobertura espiritual no lar, a cobertura de Deus, a cobertura espiritual no lar. Na nossa casa, a minha avó, ela lançou uma frase que hoje é tradição na nossa família: família, o bem mais precioso que Deus nos deu. Vamos repetir isso? Família, o bem mais precioso que Deus nos deu. E durante esses próximos dias, nós vamos falar sobre família, orientados e direcionados pelo Espírito Santo. Essa semana, já umas 2 semanas, na verdade, Deus tem falado conosco para nós ministrarmos acerca de famílias aqui. Quem está com família? Quem está com seu pai, com sua mãe ou com seu irmão aqui? Vocês estão em família, né? Nós somos uma igreja família. E o Senhor nos orientou para ministrarmos sobre famílias aqui. Então, nesses próximos dias, a gente vai estar falando sobre famílias. E você vai receber agora, e já pode até já distribuir, Wanderson. Aliás, deixa eu explicar aqui primeiro. Você vai receber agora um óleo da unção. O que é o óleo? O óleo, ele significa unção. Você vai receber esse óleo agora, e nós vamos começar essa série de mensagens, mas com a ajuda de vocês, nós vamos consagrar a nossa casa, os nossos bens, os nossos filhos ao Senhor Jesus. Então, você que está em família, você vai receber um óleo, mas eu queria, como nós temos aqui poucas unidades, eu queria que você pegasse apenas para a sua família. Você vai pegar apenas um óleo só, um óleo apenas, que vai representar toda a sua família. Você não vai poder levar para alguém, porque é importante que você esteja presente, sendo ministrado também nessa palavra. Então agora você não vai poder, se sobrar no final, talvez a gente distribua, né? Mas é importante por quê? Porque a palavra será ministrada aqui, os desafios serão feitos e você vai fazer, então, a unção, né? Vai ungir a sua casa, as portas, os lugares, né? Os cômodos, tudo que é seu, os seus filhos, você vai ungir. Mas você vai pegar, então, agora, então já pode distribuir, você vai pegar apenas um óleo por família, um óleo por família. Se você mora com os seus colegas ou amigos aí, você vai pegar um óleo também. Se você mora com o seu colega e amigo aqui da igreja, você vai pegar um óleo também, é suficiente para que você unja a sua casa. E esse óleo da unção era muito usado na Bíblia. Era usado para a unção de sacerdotes, para a unção de reis, para a unção de profetas, para consagrar o ofício que eles faziam ao Senhor. E eu acredito muito em atos proféticos. E esse ato profético, que é um ato profético, nós estamos chamando à existência, às vezes, aquilo que não existe. E nós estamos consagrando a nossa casa, consagrando o nosso lar, consagrando os nossos filhos ao Senhor. E você vai fazer isso. Quando você chegar na sua casa, e eu vou te ensinar como você vai fazer. Você vai reunir a sua casa, não precisa de ser hoje, pode ser amanhã, ou se você quiser fazer hoje também pode fazer. De preferência, se você tem condição, se a sua rotina permite que você faça na primeira hora do dia, junto com a sua família, faça isso. Porque as primícias do tempo, e a palavra diz em Romanos 11, né, que se as primícias são santas, todo o resto é. Então, se você tiver condições de consagrar as primeiras horas do dia ao Senhor, você vai fazer um culto doméstico. Você vai tirar ali, se você pode tirar 30 minutos, você vai tirar 30 minutos, você vai orar junto com a sua família, louvar, cantar o Senhor, escolher uma canção e ler um trecho da palavra de Deus. E vai orar junto com os seus filhos. Então você vai fazer, mas nesse primeiro ato, como você vai fazer? Eu te encorajo
junto com a sua família, com os seus filhos, você com fé se levantar lá na sua casa, abrir a palavra de Deus no Salmo 91, porque eu gosto muito do Salmo 91, e você vai tirar esse período de oração e consagração. E à medida que você andar junto com os seus filhos, com a sua esposa, e lado a lado, com o seu óleo, põe óleo na mão deles assim, e começa a ungir as portas, começa a ungir, né, se você, né, vai lá e unge o carro, unge as portas, unge os cômodos, unge a televisão, unge tudo que você puder, unge o quarto, o lugar onde vocês dormem, o lugar onde seus filhos dormem, né, o material escolar dos seus filhos, unge os seus filhos, e vocês vão fazer isso juntos, em casa, amém? Olha, você vai pegar o seu filho, você vai pegar a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, e vocês vão se levantar, abre o Salmo 91 e comece a andar pela casa. A palavra diz que quando Josué começou a marchar, o Senhor deu a vitória. Então você vai marchar, você vai levantar na sua casa como um guerreiro e como uma guerreira. E você vai levantar e começar a marchar, lendo o Salmo 91 em orações, em cantos, e começar a ungir a sua casa, para que a sua casa seja consagrada ao Senhor. Amém? Entenderam, irmãos? Quem está comigo diz amém. Então você vai fazer isso, para que a sua casa esteja protegida debaixo das asas do nosso Senhor. E eu acredito muito nisso. Logo que eu concluí o segundo ano, o 12º ano, aliás, eu fiz um curso chamado Técnico em Segurança do Trabalho. Lá no Brasil tem esse curso, Técnico em Segurança do Trabalho. Aqui eu não sei se o nome aqui é Técnico em Segurança do Trabalho, mas logo quando eu concluí o 12º ano, ou o ensino médio, eu fiz esse curso em segurança do trabalho. E nesse curso, ou nessa função, nesse emprego, nós focamos muito na prevenção. A gente trabalha, na verdade, na prevenção, para que a gente não necessite trabalhar quando acontecer um acidente. Então a gente trabalha muito na prevenção. E eu achei interessante porque a Bíblia fala muito de atitudes preventivas. E a gente está falando aqui de atitudes, o que a gente vai fazer aqui são atitudes preventivas, para que nenhum mal venha chegar à nossa casa e nenhum mal venha chegar à nossa tenda. Você já ouviu a história do cavalo e do diabo? Quem já ouviu essa história? Do cavalo e do diabo. Eu vou contar essa história então para você. Tinha um cavalo, havia 2 fazendeiros, e um fazendeiro tinha um cavalo, e esse cavalo só ficava preso. E um dia o diabo foi lá e soltou o cavalo. Aí quando o diabo soltou o cavalo foi lá na horta do vizinho e começou a pisar na horta e comer a horta toda. E aí a mulher de longe viu que o cavalo do vizinho estava comendo a horta da sua casa, da sua fazenda, do seu marido. Ela foi lá e pegou uma espingarda e atirou, pá, e matou o cavalo. E aí o dono chegou e viu o cavalo morto, e viu a mulher com a espingarda na mão, foi lá e pegou a espingarda, atirou na mulher e pá, matou a mulher. E aí, depois chega o marido da mulher, né? Ele chega e vê o cavalo morto, vê a mulher morta, vê a horta toda pisoteada, e olha o vizinho com a espingarda na mão, foi lá e pegou a espingarda e pá, matou o vizinho. E aí depois chegam os filhos daquele vizinho que morreu por último agora, e chega lá e vê o pai morto, o cavalo morto, a horta toda despedaçada, a vizinha morta, e vê o cara com a espingarda na mão. Eles vão e matam aquele outro cara e coloca fogo na casa, e a casa começa a pegar fogo, e aquela bagunça, aquela desordem. Aí depois foram falar assim, mas isso é culpa do diabo. Foi o diabo que entrou. Aí o diabo fala assim, não, mas eu só soltei o cavalo. Eu só soltei o cavalo. E quando a gente está falando sobre cobertura espiritual, irmãos, nós estamos falando também sobre legalidade. Às vezes o espaço que a gente dá para o diabo, o pequeno espaço que a gente dá para o diabo na nossa vida é suficiente. Ele vai só soltar o cavalo e depois ele vai deixar com que a maldade do coração dos homens faça o resto. Então, eu quero não só encorajar você a se levantar como guerreiro e guerreira dentro da sua casa, mas você vai vigiar também e orar.
para você perceber, ter discernimento espiritual das ciladas e das setas de Satanás. Você vai vigiar com o que você fala, você vai vigiar com o que você vê, como você age dentro de sua casa, todos os movimentos, porque a palavra diz que a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Amém? Quem está comigo diz amém. Então você vai se levantar assim, e vigia, irmãos, vigia mesmo, vigia, guarda o seu coração, sabe, evita ficar brigando com a esposa, com o esposo, fique atento no mundo espiritual o que está acontecendo. Essa semana nós estávamos consagrando aqui, foi uma semana de ataques espirituais na minha casa, mas nós estamos aqui, nós chegamos, e a vitória o Senhor nos garantiu, porque maior é quem está em nós do que o que está no mundo. Mas foi uma semana que nós custamos a vencer. E a gente aqui orando, batalhando, lutando, mas nós vencemos, nós estamos aqui. Foi tanta batalha, irmãos, que eu acho que era terça-feira ou quarta-feira, os meus meninos estavam se arrumando lá, aí de repente o espelho da casa de banho cai, do nada. Cai, pá, aquele barulhão, se espedaça no chão, eu não estava em casa, os meninos começam a gritar. Aí, na verdade, ele não caiu. O espelho explodiu. O espelho da casa de banho explodiu. E aí o meu menino, o mais velho, o Dudu, ele olhou assim e falou assim: é o diabo, mamãe. Você vê. Quanto, por quê? Porque nós estávamos aqui, esse óleo que você recebeu agora, nós oramos a semana inteira, consagramos, jejuando, para que a sua casa fosse consagrada. Então, leve isso a sério, se levante como guerreiro e como guerreiro do seu lar, porque a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Nós estamos falando sobre famílias, irmãos, e família é muito importante, porque a igreja, ela é a base de sustentação. Gente, já são 12:31. Jesus amado. A igreja é a base de sustentação do mundo. A igreja é o sal. E o sal, o que ele faz? Uma das propriedades do sal é conservar. E se a igreja, se o mundo não está pior, não está tão mal como deveria, é porque a igreja ainda está aqui, sustentando, conservando, guardando. Porque o dia que a igreja for embora, você pode ter certeza que isso aqui vai virar um caos. Mas a igreja, ela é a base de sustentação da sociedade, e a família é a base da igreja. E o casal é a base da família. Olha que interessante. A igreja é a base da sociedade, a família, a base da igreja, e o casal é a base da família. E o que o diabo vem fazer? Vem atacar o casal. Vem destruir os casamentos. Vem destruir os relacionamentos. Então a gente tem que ficar muito atento. Eu fiz uma pesquisa, um instituto aqui feito em Portugal, o Instituto Pordata. Revela que, olha, em 1960, 1 a cada 100 casamentos terminavam em divórcio. Esse número, em 2000, subiu para 30. 30 a cada 100 casamentos terminam em divórcio. E agora, em 2020, assustadores 91,5% a cada 100 casamentos terminam em divórcio. Eu fiquei assustado com isso também. E agora a última pesquisa diminuiu. Em 2022, entre 50 e 60 casamentos a cada 100 terminam em divórcio. Mas se dependermos de nós, nós vamos ungir a nossa casa, nós vamos trabalhar para que o amor de Deus prevaleça na nossa vida e na nossa família. Eu sei que o Senhor pode restaurar tudo e fazer tudo de novo. E você tem que se agarrar a essa palavra. Deus pode fazer tudo de novo. Talvez se você veio aqui com um histórico dessa forma, ou enfrentou situações assim, mas nós cremos que o Senhor pode fazer tudo novamente. E você vai se segurar e se agarrar nessa palavra. Amém, querido? Então abra comigo aí, Josué capítulo 24, verso 14 ao 28. Josué capítulo 24, verso 14 ao 28, nós vamos ser bem breves aqui, porque eu quero dar chaves para a cobertura espiritual na família, ou chaves para a proteção espiritual no lar. Josué capítulo 24, verso 14 ao 28. A palavra diz assim: agora
temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do rio Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir aos outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, incluindo os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Disse Josué ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam. E Josué disse: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém, e lhe deu estatutos e ordenanças, e Josué registrou essas palavras no livro da lei. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre o carvalho, perto do santuário do Senhor. Então ele disse a todo o povo: vejam esta pedra, ela será testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Diga assim comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse capítulo, queridos, ele narra a história da conquista da terra prometida, já no final, na verdade, pelos israelitas, na liderança de Josué. E nesse último capítulo, Josué convoca, ele faz uma assembleia, ele convoca todas as tribos de Israel para uma assembleia em Siquém. Aí ele faz essa declaração, que é uma declaração linda e maravilhosa, conhecida de todo mundo, de toda a igreja: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a assembleia que ele convoca responde com um compromisso. Qual compromisso? Um compromisso de lealdade e fidelidade, porque aí Josué vai e registra esse compromisso que eles fazem nos estatutos. Ele escreve isso no livro da lei, mas não só isso, ele levanta um memorial, uma grande pedra, e aquela pedra iria servir como testemunha do compromisso que o povo estava fazendo com Deus. E logo após isso ele morre aos 110 anos de idade. Então, mais do que nunca, irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que nós precisamos de nos posicionar. Eu não sei você, mas agora já não dá para ficar em cima do muro mais. Nós, como família de Deus, como crentes, cristãos no Senhor, nós precisamos nos posicionar. E Josué, ele faz um apelo para que o povo saia de cima do muro, para que o povo decida. Ele fala assim: olha, vocês têm que escolher aos deuses dos seus antepassados ou aos deuses dos amorreus, no qual vocês estão na terra agora. Josué fala para o povo sair de cima do muro, porque o muro é do diabo. O diabo fica brigando para quem está em cima do muro, não, o muro é do diabo. Então ele faz esse apelo, e como ele faz isso? Ele começa a contar os grandes feitos, as grandes maravilhas de libertação. Olha, o Senhor foi que tirou você da terra do Egito, Ele abriu o mar vermelho, Ele esteve com você, você bateu e tirou água da rocha, e Ele desceu o maná e alimentou vocês durante o deserto. E Ele faz essa convocação para o povo: olha, vejam
o que o Senhor fez por vocês. E mediante ao que vocês estão vendo. Ou seja, era uma decisão muito consciente, uma decisão inteligente. As decisões mais inteligentes que você vai tomar são aquelas que você convidar Jesus para estar junto com você. Porque ele estava chamando o povo para uma decisão consciente, uma decisão inteligente. Veja, irmãos, olha, é só você olhar, olha para você ver que rosto lindo que está aí do seu lado, olha aí. Deus está cuidando de você, mesmo em meio às dificuldades e às tribulações do dia, você está aqui. Então comece a olhar, comece a observar, é o que Josué faz, ele começa olha para o que o Senhor fez, e aonde você estava, e aonde Deus te trouxe, e faça um compromisso com Ele hoje, de servir ao Senhor. E é isso que ele faz esse apelo, do verso 3 ao 13, ele começa a contar a história dos livramentos do Senhor, aleluia. Posicionar-se é saber que você é de Jesus. Posicionar é saber que a sua família é de Jesus. É expor intencionalmente aos cantos, a gritar e a dizer que eu e a minha família, nós somos guiados pela vontade de Deus. Deus está acima de todas as coisas na nossa família. E é importante, irmãos, você estabelecer esses limites e essas estacas, porque o diabo é folgado. E se você não se levantar e se estabelecer como homem e mulher de Deus, ele entra e ele aproveita das legalidades que às vezes a gente dá e fica rondando a nossa vida. Mas Satanás não vai ter poder na nossa casa não, e na nossa família não, porque nós vamos nos posicionar. Foi isso que Josué fez, ele se posicionou, e a primeira chave é sobre isso, posicionamento em relação à sua fé, posicionamento. Ele estava falando aqui que ele e a família dele serviria ao Senhor. Aqui ele estava falando de um legado que a família dele estava trazendo. Os deuses da além do Eufrates, que eram os deuses de Terá, os deuses da Babilônia. Ele estava dizendo, olha, eu herdei muita coisa dos meus pais. Talvez eu estou falando para alguém aqui que herdou muita coisa dos pais. Crenças dos pais, às vezes crenças que nos limitam a ir mais além no Senhor, mas Deus, existe uma terra que nós precisamos agora de ir um nível mais profundo e acreditar e confiar no Senhor para que a gente viva o novo de Deus. Então ele estava dizendo, olha, vocês precisam de decidir, de abrir mão dos deuses dos seus pais, dos antepassados dos seus pais, e viver agora essa nova vida em Cristo. A segunda chave, caminhar em santidade. Caminhe em santidade. Josué diz assim para eles, agora temam ao Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Diga assim comigo, integridade e fidelidade. Integridade e fidelidade. Integralidade é inteiramente. Às vezes a gente diz assim, olha, Senhor, eu estou te dando o meu melhor, mas Deus não quer o seu melhor, Deus quer tudo de você. Tudo. Integralidade está falando disso, está falando do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, de todo o seu entendimento, os seus bens, a sua rotina, o seu dia a dia, o seu deitar, o seu dormir, tudo que você fizer deve servir ao Senhor. E a palavra diz isso, né? Tudo que te vier às mãos para fazer, faça de todas as suas forças, como se fosse para o Senhor. Integralidade e fidelidade. E Josué mostra a fidelidade, porque quando ele foi chamado, ainda menino, ele estava ali, servindo ao Senhor ao lado de Moisés. Aí quando ele estava ali com seus aproximadamente 45 anos de idade, o Senhor o envia como espia da terra, e ele e Caleb, foi os únicos que se levantaram e disseram, nós conseguimos tomar posse dessa terra, porque nós estamos debaixo de uma palavra. O Senhor nos disse que nós conseguimos, se o Senhor disse, nós vamos conseguir. E agora, depois de muitos anos, quase 35 anos depois, aos 110 anos de idade, ele está ali ainda, firme, perseverante, constante. Essa sexta-feira, uma mãe, e agora eu não lembro mãe de quem, mas ela falou assim, eu orei 7 anos pela minha filha para ver ela se batizar aqui.
7 anos uma mãe orando pela filha. Isso é o quê? Isso é fidelidade. Isso é constância. O Senhor exige de nós fidelidade. Você precisa de se envolver nesse ambiente de fidelidade ao Senhor, para que a sua casa esteja debaixo da proteção de Deus, porque o Senhor não quer que você esteja aqui fiel só apenas no domingo, mas Ele quer, porque irmãos, não tem a ver o quanto de tempo nós passamos com Jesus, mas o quanto de tempo nós passamos sem Ele. Você está entendendo? Não tem a ver com o tanto de tempo que a gente passa com Jesus. Às vezes a gente gasta ali o devocional que a gente faz, 30 minutos, 15 minutos, 1 hora, mas e o resto do dia? É você declarar com a sua vida: eu não consigo passar 1 minuto sequer sem a presença de Deus. Isso é fidelidade. Terceira chave: rompa qualquer nível de prisão e contaminação. Rompa qualquer nível de prisão e contaminação. No verso 23, Josué diz assim: vocês são testemunha contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Aí ele vai dizer, Josué disse: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Sabe o que a gente tem que fazer agora? É jogar fora todo o passado, toda a herança espiritual, vícios que vieram com a nossa casa, com a nossa família, ou com os nossos pais, com os nossos antepassados. Sai em nome de Jesus, que eu não aceito isso aqui na minha casa. Eu não aceito vícios, eu não aceito histórico de separação, divórcio. Sai da minha casa em nome de Jesus, eu não aceito. Eu jogo fora isso, esses ídolos em nome de Jesus. Doenças hereditárias, eu jogo fora em nome de Jesus. Eu me posiciono, sai. Crise financeira, meus pais, os meus antepassados não conseguiram lidar bem com isso. Eu jogo fora em nome de Jesus. Isso é se posicionar, é romper com um nível de prisão, de contaminação. Porque nós herdamos, irmãos, nós herdamos não só traços físicos, biológicos, mas nós herdamos também heranças espirituais. Nós herdamos também heranças espirituais, mas o sangue de Jesus, ele quebra toda maldição, mas vai exigir de nós um posicionamento dentro da nossa casa. Amém? E o último ponto: mantenha-se fiel e perseverante. Mantenha-se fiel e perseverante. Sempre orando. Levante um altar de oração na sua casa. Levante um altar de adoração na sua casa. Mantenha-se fiel. O dia está bom, o Senhor vai te encontrar orando. O dia está ruim, o Senhor vai te encontrar orando. Você não vai estar alto e estar baixo, não. Você vai ser constante, fiel e perseverante. Josué disse, verso 26 e 27, Josué registrou essas palavras no livro da lei, depois ergueu uma grande pedra ali sobre o carvalho, perto do santuário do Senhor. Então ele disse ao povo: vejam esta pedra, e eu gosto de memoriais, vejam esta pedra, ela será testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse, será testemunha contra vocês, caso sejam fiéis ao Senhor Deus. Então você tem que selar essa palavra. Você tem que fazer um compromisso, e nada melhor do que esse dia, como a Santa Ceia, para você fazer esse compromisso com o Senhor Deus. Eu selo essa palavra, eu selo o meu compromisso com o Senhor, eu coloco esta pedra, eu levanto esse altar, o meu compromisso com o Senhor. E Josué honrou o nome do Senhor até o seu último suspiro de vida. E nós queremos declarar aqui nessa manhã: até que o Senhor venha, nós iremos estar aqui na tua presença, Senhor. Então, durante a sua juventude, ele passou dedicando tempo ao Senhor, servindo ao lado de Moisés. Quando no seu tempo de adulto, ele passou dedicando ao Senhor, mas ele também morre dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu queria te convidar nessa manhã a fazer esse compromisso que Josué fez. Qual o compromisso? O compromisso de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você quer fazer esse compromisso, eu queria que você levantasse agora, coloque sobre os seus pés. Aleluia, nós vamos falar essa declaração, dizer isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você vai se levantar assim como Josué se levantou, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça essa oração. Irmãos, e é tão importante nós
regarmos. Eu queria dizer para você, regue a sua casa de oração. Porque assim como é fundamental para o nascimento de uma planta, regar sua casa de oração, faz-se essencial para que exista esse crescimento saudável da sua família. Então não desista de orar pelos seus filhos, não desista de orar pelo seu esposo, pela sua casa. Se levante altares de oração, se proste de joelho e comece a orar pela sua casa, comece a orar pela sua família, que a sua família esteja protegida debaixo das potentes mãos do Senhor. Aleluia. Faça essa oração. E diga: Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Ti, Pai. Eu faço da minha casa uma casa de paz. Eu faço da minha casa uma casa de oração. Eu faço minha casa uma casa onde o Senhor habita, onde a presença de Deus habita. Sim, Deus, nós oramos. Eu não sei se você sabe a direção da sua casa, mas vire para lá e comece a orar pela sua casa. Se você está em família aí também, ore com ele, abrace e comece a orar pela sua casa e dizer: eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Minha casa está debaixo da proteção do Senhor, está debaixo das mãos de Deus. Nós oramos agora em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor numa família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor numa família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi, cante. Recebi um novo coração do Pai. Diga coração, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade. Sim, Deus. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor numa família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Levante a sua mão assim e diga assim comigo: Senhor Jesus, a minha casa pertence ao Senhor. A minha casa pertence ao Senhor. Senhor Jesus, a minha casa é uma casa de paz. A minha casa é uma casa de amor.
a tua presença reina no meu lar. O perdão reina no meu lar. Senhor Jesus, eu peço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, mas eu também peço perdão pelos erros dos meus antepassados, dos meus pais, dos meus avós. Eu cancelo, pelo poder do sangue de Jesus, toda a maldição hereditária, em nome de Jesus, seja quebrada toda a maldição, porque a minha casa é do Senhor Jesus. Ouço cadeias quebrando. Nós ouvimos cadeias quebrando. A nossa casa será uma casa livre. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Aleluia. Nós queremos orar pelas famílias aqui. Se você deseja receber uma oração em prol da sua família, eu quero fazer 2 apelos nessa manhã. E eu queria convidar os pastores aqui a estarem aqui comigo. Nós vamos orar especificamente pelas famílias dessa igreja. E o primeiro apelo nessa manhã é você que deseja receber uma oração específica para a sua família. Nós vamos orar pedindo que o Senhor entre com providência. Eu não sei a situação que você está passando, mas o Senhor é o Deus do impossível. Então eu queria que você viesse. Você deseja receber uma oração em prol da sua família, ou que você deseja representar a família de alguém que está passando por alguma situação, você pode vir aqui receber essa oração também. Amém? E o meu segundo apelo que eu queria fazer nessa manhã é você que está afastado dos caminhos do Senhor, mas você deseja nessa manhã se reconciliar com o Senhor. Essa é uma manhã de encontro com Deus. O Senhor marcou esse encontro com você. Se você deseja voltar à presença do Senhor, se reconciliar com o Senhor, faça assim com a sua mão, para que eu te conheça. Faça assim com a sua mão. Olha, nós temos um aqui, 2 pessoas, aleluia. Vai alguém até essas 2 pessoas, por gentileza. Abrace eles, ore por eles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso. Traga eles até aqui, se possível. Isto. Senhor, nós oramos, ó Deus, que as cadeias se quebrem aqui neste lugar, Jesus. Nós oramos pelas famílias aqui, Pai. Em nome de Jesus. Nós vamos orar aqui, queridos. Enquanto você que não veio, se você puder